Olá pessoal do Conaim, meu nome é Heitor Cossenza. Eu queria primeiramente agradecer o espaço e o convite dos organizadores do evento, o professor Salomão Osteto, o professor Fernando Giovanella, o nosso grande chefe, palestrante principal desse evento, professor Franciscone. Queria dizer que é uma satisfação estar com vocês, é uma satisfação imensa poder participar e trazer um pouquinho para vocês de algumas coisas que são rotina do meu consultório. Eu sou clínico, fiz especialização em implantodontia, fiz o mestrado em implantodontia na USC Bauru com o professor Franciscone e depois eu fui me especializar em odontologia estética no curso do SENAC de São Paulo, coordenado pelo professor Oswaldo Scopin de Andrade. Ao longo de 10 anos que eu estou formado, muitas coisas mudaram na minha vida, principalmente meus resultados clínicos. Então eu quero mostrar para vocês hoje aqui algumas ferramentas que eu utilizo na minha clínica diária, que são realmente rotina para me comunicar com o paciente e para me comunicar com o protético. Por isso eu escolhi esse tema, o tema de falar de simulação virtual. Eu acabei obtendo resultados que eu considero bem legais, bem práticos e bem simples. Então eu vou conduzir vocês hoje fazendo duas simulações virtuais, uma para facetas laminadas, outro grande desafio de implantes, e vou mostrar para vocês como eu utilizo isso no meu consultório, como eu faço para que as pessoas, os meus pacientes, vislumbrem o que eu estou enxergando para eles, o que eu estou imaginando, e como eu faço para passar para a tela do computador o que pode ser feito para o paciente. Muita gente vai ficar um pouco preocupada e falar assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mostrar no computador e como é que eu vou ter previsibilidade? Eu mostro no computador alguma coisa e depois eu faço um trabalho estético e ele não fica a mesma coisa que o computador. Eu vou mostrar para vocês também ferramentas que fazem com que a gente tenha grande previsibilidade. É lógico que o computador é uma simulação em duas dimensões. A segunda simulação já é real, é o mock-up, já é a prova na boca do paciente. O computador, ele serve para a gente fazer um começo. É óbvio que a gente não vai determinar exatamente como vai ser o final através da simulação, mas a simulação no computador faz com que o paciente possa visualizar e vislumbrar o que é possível fazer na boca dele. E ele vai enxergar. É muito mais fácil você mostrar na tela do computador para ele o que é possível ser feito no caso dele, do que você ficar falando para ele, nós podemos aumentar aqui, diminuir aqui, clarear. Tudo isso é muito mais simples de mostrar com imagens. Então eu quero mostrar para vocês hoje uma técnica simples. Vocês vão gastar pouquíssimo tempo para realizar no consultório de vocês. Uma técnica fácil de fazer a simulação no Photoshop. Os pacientes que nos procuram hoje no consultório são pacientes muito mais exigentes do que antes. O grande desafio hoje é entregar algo que fique o mais harmônico possível com a estética do paciente. E para isso não adianta a gente fazer algo aleatório, não adianta mandar para o protético e falar, construa esses dentes, eu vou instalar esses dentes na boca do paciente. É toda uma abordagem de testes, ninguém sabe como vai ser a forma dos dentes, a não ser que haja testes. E é por isso que eu vou falar para vocês aqui de simulação virtual. A simulação virtual é o primeiro teste. Nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês a fazer ela do começo ao fim. Eu acho que vocês vão conseguir aplicar, a partir desse vídeo, vocês vão conseguir aplicar a simulação virtual no consultório de vocês. E a partir da simulação virtual, vocês vão para a sessão de mock-up. Nós não vamos dispensar o mock-up porque a gente está fazendo uma simulação virtual. Na verdade, nós vamos utilizar a simulação virtual para fazer um teste, para entender o que o paciente quer, o que o paciente precisa e para poder mostrar para ele o que pode ser feito na boca dele. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da simulação virtual é que no primeiro dia que você conhece o paciente, você já pode causar um bom impacto e passar para ele o sonho que ele tem de ter a estética bucal melhorada, uma estética bela, uma estética perfeita, como muitos pacientes dizem. Eu quero ter meus dentes perfeitos.
harmônicos, homogêneos. Então, toda essa mudança estética precisa ser realizada com critério, e o principal critério é realmente fazer testes. Quem sou eu para determinar a forma de um dente? Quem é o protético para determinar a forma de um dente sem antes fazer testes? Essa é a ideia. Eu espero que vocês acompanhem com bastante atenção e eu espero que vocês gostem da apresentação, porque eu vou mostrar exatamente como eu faço no meu consultório e como eu faço para conversar com o meu paciente e entender o que ele precisa, o que ele quer, e para tentar mostrar para ele o que é possível ser feito. A nossa profissão é uma profissão maravilhosa, uma profissão que pode mudar a vida das pessoas, e nós precisamos mostrar isso para os nossos pacientes na primeira sessão. Na hora que eles sentam no nosso escritório, a gente precisa passar para eles essa segurança e essa beleza que é a nossa profissão. O primeiro passo para a gente fazer uma boa simulação virtual é fazer uma boa foto de rosto. Para fazer uma foto de rosto é preciso ter pelo menos o equipamento básico de fotografia de consultório, que inclui uma câmera DSLR e uma lente macro de 100 e um flash. Pode ser um circular, pode ser um twin. E para fazer rosto a gente também vai mostrar para vocês o uso dos flashes de topo da câmera. Por que precisa ser feito com uma lente macro 100? Porque é a primeira lente que não distorce o rosto. A nossa fotografia de rosto não é uma fotografia artística, ela é um documento, ela é um exame. Então ela precisa ter proporções bem definidas, ela não pode distorcer o rosto do paciente. Então por isso que o equipamento mais básico que tem precisa incluir uma lente de 100 milímetros para não haver distorção. Eu vou mostrar para vocês na prática. Meu consultório é uma sala só, é um consultório pequeno. Na verdade são 3 salas, mas eu divido com meu pai. E eu faço tudo na minha sala. Então eu acho que o mais legal é isso. Eu vou mostrar para vocês como dá para fazer fotos com cara de estúdio, sem ter o equipamento de estúdio, dentro de uma sala pequena. E a gente monta e desmonta na hora que vai fazer a fotografia. É tudo muito rápido e tudo muito simples. Esse equipamento que está aqui na minha mão é o equipamento mais básico que tem. Não dá para fazer nada na odontologia sem esse equipamento. Por quê? Principalmente por causa dessa iluminação, que é o flash circular. Infelizmente a gente trabalha numa cavidade fechada, então o flash, a iluminação faz toda a diferença, já que nós vamos trabalhar com a lente bem fechada também e vamos diminuir bem a luz. Por isso que a gente precisa da iluminação artificial. Não dá para fazer com a iluminação, por exemplo, do refletor ou da sala. A diferença básica em relação à foto intrabucal e à foto de rosto é que você não precisa estar com a lente lá no 32, no 29, até o 22. Dentro da boca você precisa aumentar bastante a sua profundidade de campo. Fora da boca, como você está com uma distância um pouquinho maior do sujeito, você pode abrir um pouquinho a tua lente. Então a lente que estava lá em 22 para cima, até 32, aqui no rosto ela pode trabalhar em 6.3. O que vai acontecer? Você vai precisar de menos luz, vai fazer uma foto um pouquinho mais equilibrada em relação ao fundo, em relação à iluminação do sujeito, e vai conseguir fazer uma foto para uma boa simulação. Se por acaso você quiser fazer uma foto de rosto um pouquinho mais sofisticada, que tem uma iluminação mais parecida com uma iluminação de estúdio, a gente vai precisar trocar o flash e colocar um flash como esse. Esse é o flash mais barato do mercado, é o 430, dá para fazer uma foto bem legal de rosto com ele. Qual que é a grande diferença? Quando a gente estava trabalhando com flash circular, a diferença é que é uma iluminação direta, uma iluminação muito pontual, uma iluminação muito dura. Então forma sombras muito bem definidas no rosto do paciente. Trabalhando com esse flash aqui, o único pré-requisito que a gente precisa é um teto branco. Porque nós vamos trabalhar como? Nós vamos colocar esse flash mirado para o teto e a gente vai ter uma iluminação rebatida.
Qual que é a vantagem disso? Você tem uma iluminação que chega mais difusa. Particularmente eu acredito que essa iluminação seja mais bonita. Só que o problema do flash vir no teto é que acontecem algumas sombras, por exemplo, embaixo do olho do paciente, embaixo do nariz e embaixo do lábio. Essas sombras vão prejudicar a nossa fotografia. Então toda vez que a gente fizer uma foto que está rebatendo a luz no teto, é interessante a gente usar um rebatedor e fazer com que essa luz do teto seja rebatida de volta para eliminar as sombras. Um rebatedor que funciona muito bem para fazer essa foto em que a iluminação vem do teto são esses rebatedores aqui de uso externo. Esses rebatedores, por exemplo, esse dourado faz uma luz parecida com a luz do sol e nós vamos utilizar esse rebatedor branco. O problema é que eu procurei bastante um rebatedor que fosse pequeno. Infelizmente, esse rebatedor é bem grande. Então, eu acabei, dá para utilizar esse rebatedor, ele funciona muito bem. A gente posiciona um rebatedor perto do rosto do paciente. Mas, para o dia a dia do consultório, eu achei ele muito grande. Então, a gente fez um rebatedor com um isopor encapado com papel contact. Aqui é o rebatedor que a gente fez. Uma folha de isopor encapado com papel contact, ele fica levinho. É lógico que ele estraga rápido, a gente vai fazendo novos, vai trocando para sempre ficar bonitinho. Então a ideia é luz no teto e o rebatedor posicionado abaixo do rosto do paciente. Existem muitas fotos de rosto que a gente percebe que o fundo está completamente branco. O fundo completamente branco ele precisa ser iluminado. Não adianta fazer uma foto com a iluminação na câmera e querer que não fique um fundo mais escuro atrás do rosto do paciente. Como eu falei para vocês, o equipamento mais básico que dá uma luz um pouquinho melhor é só o 430. Ele vai rebater no teto, vai dar a gente vai usar o rebatedor para fazer a remoção das sombras e o fundo vai ficar um pouco acinzentado, um pouco amarelado, depende da cor da sua parede, da cor do teto. Se a gente quer fazer um fundo completamente branco, um fundo estourado, a gente precisa usar duas iluminações. Uma iluminação na câmera, que vai rebater, uma iluminação nas costas do paciente, que vai iluminar simplesmente o fundo. Então aí a gente precisa sofisticar um pouquinho o nosso flash. Esse aqui é o flash 580, já é um flash antigo, já mudou o modelo para o 600. Eu não sei qual é o primeiro flash que já tem rádio, mas qual que é a ideia? Esse flash tem rádio e esse aqui não tem rádio, ele funciona como escravo. Então a gente deixa os dois configurados, esse vai ser o flash que vai iluminar o teto e esse vai ser o flash que vai iluminar o fundo. Então vamos ver o resultado dessa foto também, para que vocês possam comparar bem e qualquer uma das três fotos pode ser utilizada na simulação, que eu vou mostrar para vocês. O padrão que eu faço hoje no meu consultório é utilizando esses dois flashes, teto, master, slave, fundo, com o rebatedor abaixo do rosto do paciente. Nós vamos fazer a primeira foto, que é com o flash circular, o equipamento básico. Então, a direção dessa fotografia é muito importante. Tanto qualquer iluminação que você utilizar, a direção é a mesma. Principal, o seu enquadramento precisa estar no lugar certo. Então existe uma tendência do paciente, a hora que você pede para ele sorrir, ele jogar a cabeça para trás. Fala para o paciente manter a cabeça reta. Não é fácil tirar um sorriso de um paciente, principalmente quando ele vem com uma boca, às vezes, esteticamente comprometida. Ele vai estar bem mais tímido em relação ao sorriso. Então nós vamos fazer o quê? Nossa câmera já está regulada, eu vou olhar para o paciente, a minha posição em relação à câmera é exatamente de frente para o centro do rosto do paciente. Então eu miro no nariz dele, óbvio que o meu foco vai ser feito no dente, mas eu estou com a câmera alinhada com o nariz do paciente. Eu vou ficar levemente acima do plano oclusal para que a gente consiga fazer a comparação das incisais com as referências, por exemplo, a linha seco-molhada do lado inferior. Então eu vou pedir agora para o paciente olhar de frente para mim, pode deixar o
o tronco bem reto. Isso, bem encostadinha. E você vai dar um sorriso que é assim, ó. Vou levantar o lábio superior ao máximo e abrir um pouquinho a boca. Então assim, ó. Isso, abre mais o sorriso, sem colocar a cabeça para trás. Isso. Agora nós trocamos o flash circular para o flash 430. Como ele é o flash mais barato do mercado, eu vou mostrar para vocês que dá para fazer uma foto com um flash que custa pouco. E uma foto bem legal. A foto de rosto, pela distância que eu tenho aqui, eu sempre faço ela na vertical. Eu tenho que me preocupar muito em não cortar as laterais, orelha, o cabelo do paciente, para que não fique feio lá na hora da apresentação. Como eu vou fazer com a câmera na vertical, eu vou dobrar meu flash, colocar ele no teto. E aí nós estamos com esse trabalho resolvido. A configuração da câmera não muda em relação ao circular. E o flash está no automático, no TTL. Então o flash vai jogar uma luz, a câmera vai entender que luz que está entrando na lente e vai avisar o flash, ó, você precisa dar essa intensidade de luz. Então aí nós vamos ter uma iluminação equilibrada, determinada por um procedimento automático do flash. A câmera toda está no manual, tá? 6.3, 80, ISO 100. Mesma coisa, sem ficar com o queixo muito para trás, nem muito para baixo. Abre a boquinha, forte, sorriso forte. Abre a boquinha. Agora nós vamos configurar o 580, é só apertar zoom e segurar. E ele tem uma função chamada Ratio, que é uma função que você controla os dois, a potência dos dois. Então você vai regular na sua sala o que fica melhor. Não adianta eu querer passar uma regulagem pronta para vocês, porque cada cenário é um cenário. Então nós vamos trocar o 430, colocar o 580, virar para cima como estava virado o 430, e nós vamos transformar o 430 em slave. Então agora ele já está configurado para slave. Eu não preciso regular mais nada nele, porque eu regulo tudo a partir do 580. O slave já está regulado. A gente vai levar esse flash lá para a parte de trás do paciente. Ele vai ficar mais ou menos nessa posição, sem que venha luz direta para o paciente. Só no fundo. Como aqui não tem onde eu apoiar, eu vou apoiar nesse lado aqui. Dá um sorrisão bem forte, abre a boca. Isso, vamos fazer um mais espontâneo agora? Então vai, levanta um pouquinho o rebatedor. Isso, queixinho um pouquinho mais para baixo. Abriu. Puxa aqui, ó. Pronto de novo. Isso. Tá ótimo. Eu sei que muita gente vai me perguntar do Flash Twin. Eu não falei sobre ele porque o Flash Twin, para foto de rosto, ele não faz diferença. Não adianta a gente colocar o flash um palmo de distância da boca da lente, que ele não vai fazer diferença quando o sujeito, o objeto está muito longe. Vai ser como se fosse o flash circular, vai ser uma luz direta e dura. Então, por isso que eu não vou mostrar para vocês o Twin. Em relação a fazer fotos intrabucais e fazer fotos de close-up de sorriso, o Twin faz toda a diferença. Inicialmente, eu não fazia simulação na frente do paciente pela falta de prática mesmo. Mas atualmente é tão rápido de fazer que depois que eu faço a foto de rosto, eu sento com ele na frente do computador e começo a perguntar para ele o que ele quer. E o mais legal é que ele está enxergando a própria foto e ele mesmo vai fazer uma análise muito boa, porque a fotografia vai mostrar para o paciente realmente essa análise. Toda vez que a gente faz uma fotografia de rosto, às vezes ela vai sair um pouquinho desalinhada em relação aos planos horizontais. Então aqui nós estamos mexendo na camada, eu já desmontei a camada. Obviamente que eu não vou mudar as proporções da foto da paciente, então sempre que eu for mexer em tamanho de imagem,
eu vou apertar o Shift para não mudar proporções. Eu apertei o Command T ou Ctrl T, para quem usa o Windows, e eu vou pegar essa camada e vou conseguir girar. Girando essa camada, eu vou alinhar o plano horizontal, que aqui a minha referência utilizada foi a linha interpupilar, e aqui nós vamos conseguir verificar o alinhamento do plano oclusal, o alinhamento dos dentes, em relação às linhas horizontais da face. Uma foto de rosto bem tirada, bem enquadrada, como a gente já viu anteriormente. Então eu estou mostrando para vocês aqui agora como que a gente faz, como funcionam essas camadas. Tá vendo que eu criei uma camada número 1, essa camada número 1 eu posso fazer um risco nela, depois eu criei a camada número 2, e essa camada eu posso preencher, por exemplo, com uma cor vermelha, uma cor alaranjada, vocês vão ver como funciona isso aí. Então eu vou preencher agora, a gente vai ver como é que essas camadas funcionam. Então olha só como é que é legal. Eu tô como se eu tivesse pintado em cima do rosto da paciente, mas na verdade não, eu consigo deslocar as camadas e eu não estou pintando, eu estou fazendo por cima da paciente. Então, qualquer imagem que eu tiver no Photoshop, eu simplesmente vou brincar em cima de uma camada, eu não vou mexer na camada principal, que é a foto original. A foto original sempre vai ficar original. Então, primeiro passo, transformamos a foto de rosto do paciente numa camada, e agora nós vamos duplicar essa camada para poder fazer a simulação. Então nós vamos comparar o antes e depois nessa simulação, que é uma coisa muito legal também. O antes e depois dá todo o impacto. Então eu estou mostrando para vocês o seguinte, eu dupliquei a camada depois que eu alinhei, eu dupliquei o rosto da paciente e nós vamos fazer a simulação numa nova imagem e a imagem original vai ficar intacta. A ferramenta principal da simulação virtual é uma ferramenta que em português, no Photoshop em português, é chamada Dissolver, e no Photoshop em inglês é chamada Liquify. A gente abre a Dissolver, dá um zoom nos dentes da paciente e começa a brincar com a ferramenta Dissolver como se a gente estivesse esticando o dente. Então a gente clica no botãozinho aqui que parece um dedo, parece uma mão com o dedo, e esse dedo vai esticar o dente para cima, para baixo. A gente consegue fazer simulações, por exemplo, de aumento de coroa clínica, como eu vou mostrar num outro caso para vocês. Consegue fazer simulações de aumento de dentes. Essa ferramenta Dissolver é aquela ferramenta que é muito criticada por emagrecer as mulheres da Playboy. A ferramenta Dissolver, ela é capaz realmente de deixar uma pessoa mais magra, de deixar mais gorda. Ela vai realmente esticando a imagem, mudando proporções. Então a gente tem liberdade para fazer isso. É lógico que com a nossa experiência clínica, a gente faz na imagem o que é possível fazer clinicamente. Não é porque a gente fez uma mudança virtual que a gente tem que seguir completamente o que foi feito no virtual. O virtual serve para a gente entender, serve para a gente comunicar e serve para a gente conversar. Serve para a gente testar alguma coisa. Depois do virtual, nós vamos fazer um enceramento e do enceramento nós vamos fazer um mock-up. Aí sim, a finalização do trabalho tem que seguir exatamente o que foi idealizado no mock-up. O mock-up é uma simulação em 3 dimensões na boca do paciente. Aqui nós estamos fazendo em 2 dimensões para realmente mostrar para o paciente as possibilidades e para fazer com que o paciente entenda o que pode ser feito na boca dele. Agora é o momento de fazer uma montagem de forma que o paciente tenha a noção do que ele era e do que ele pode vir a ser depois do tratamento dele, que é a parte mais legal do nosso trabalho. É conseguir mostrar para ele como ele vai ser e aí sim ele vai ficar muito satisfeito e muito empolgado e vai pensar muito menos em quanto custa e muito mais em qual o tamanho do benefício que você está trazendo para ele. Então é muito interessante a gente alinhar a foto do antes e depois, como nós estamos fazendo aqui. A gente alinha essas fotos para que o paciente possa realmente comparar resultados.
E a partir dessas imagens, nós vamos conversar com o paciente e deixar ele à vontade. A grande intenção de fazer uma simulação virtual é realmente mostrar para o paciente o que é possível. E o legal é que mesmo um paciente muito exigente, ele vai participar com você da mudança. Quando ele coloca a vontade dele, quando ele verifica que o trabalho vai ficar do jeitinho que ele pediu, obviamente que ele vai confiar muito mais em você. Depois que a gente conversou bastante com o paciente, deu a liberdade para o paciente dar a opinião dele, se envolver com o assunto, é hora da gente comunicar para o protético como vai ser a mudança. E o protético vai encerar. Ao invés de a gente fazer medidas, utilizar réguas virtuais, eu desenvolvi um jeito de comunicar com o Juliano, que é o protético que aplica as cerâmicas dos meus casos, um jeito que eu acredito ser um pouquinho mais simples, um pouquinho mais direto. Como funciona? Eu sobreponho as duas imagens, sobreponho a imagem atual, a imagem original do paciente, com a imagem da simulação virtual. Dando 2 cliques sobre a camada da simulação, aquela camada que está por cima da imagem real, dando 2 cliques sobre essa camada, eu consigo diminuir a opacidade dela e, através disso, o protético vai poder enxergar qual foi a mudança realizada no virtual e vai poder fazer o enceramento. Eu volto a repetir, ele não precisa seguir exatamente à risca o que é a simulação virtual. Eu dou muito mais importância à sessão de mockup do que qualquer outra sessão. A simulação virtual serve para a gente dar um início, mas não precisa seguir completamente a simulação virtual. Afinal, o mockup é em 3D muito mais completo e muito mais real do que na tela do computador. Depois que a gente fez a montagem, eu tenho então aqui no meio a simulação, do lado esquerdo a sobreposição da camada da simulação pela camada original. A camada da simulação está um pouquinho mais translúcida e do lado direito eu tenho a foto original. Afinal, para o protético fazer um bom encenamento é muito importante que ele conheça o rosto do paciente, para que ele consiga colocar dentes que sejam realmente harmônicos. Nós vamos salvar essa imagem e a gente vai também exportar essa imagem para JPG. Então a gente aperta Command Shift S, define um nome para laboratório, por exemplo, e escolhe como JPG. Essa imagem vai ser salva e nós vamos enviar essa imagem para o laboratório e o protético depois vai ter condições de fazer um bom enceramento com isso. E a simulação é um caminho para se chegar ao encenamento que vai determinar o nosso mockup. Então aqui a gente tem o inicial comparando com o mockup, temos o inicial comparando com o final, a simulação comparando com o final, que é o mais legal. Então agora eu vou mostrar para vocês o que é o mockup. Vou passar rapidamente, porque não é o propósito da apresentação, mas o mockup é basicamente o quê? Depois que nós fizemos o virtual, mando para o protético aquela imagem que eu já mostrei, e o protético vai olhar aquela imagem e vai fazer um encenamento por adição sobre os dentes do paciente ou sobre o espaço protético que ele tem. Existem N formas de se fazer um mockup. Nesse caso aqui, por exemplo, que é um caso de facetas, uma outra paciente, o mockup foi feito para a realização de uma cirurgia periodontal inicialmente, e depois nós fizemos um novo mockup para fazer as facetas laminadas. Então sempre o mockup é por adição. Vocês conseguem ver aqui nessa imagem, o enceramento ele está sendo realizado para frente dos dentes da paciente. E mais especificamente nesse caso, por cima do tecido gengival. Depois que foi feito o enceramento, nós vamos fazer uma muralha em Zeta-Labo, uma muralha em borracha, em qualquer silicona. E essa muralha nós vamos inserir uma resina bisacrílica e vamos levar essa resina na boca do paciente
e vamos ter um resultado muito legal, porque em 10, 15 minutos, depois que a gente pega a prática, o mockup dá um resultado fenomenal. A gente consegue mostrar para o paciente exatamente como ele vai ficar, isso tudo montado na boca dele. O legal disso é montar o mockup e aí depois conversar com o paciente sobre valores do tratamento, porque ele já vai ter entendido o que é o mockup. Essa outra simulação que eu vou mostrar para vocês já envolve um grande desafio. A paciente tinha um problema estético em toda a parte anterior, o elemento 12, um implante que já estava instalado, a técnica cirúrgica, junto com um provável enxerto, um retalho feito de uma forma ou de outra que não preservou a altura do tecido, provavelmente, fez com que houvesse uma necessidade de um planejamento um pouco mais multidisciplinar. Primeiro a gente vai fazer um planejamento aqui de uma cirurgia plástica gengival, para depois a gente pensar em fazer as reconstruções, talvez com uma prótese dento-gengival no elemento 12 e facetas laminadas nos outros elementos, e talvez também ortodontia no elemento 13. O mais legal da ferramenta Dissolver ou a ferramenta Liquify é que ela é capaz de fazer também um aumento de coroa clínica. Então é muito legal, você simplesmente coloca, do mesmo jeito que nós fizemos a simulação virtual das facetas laminadas, aumentando as incisais, nós podemos levar a cervical dos dentes um pouquinho mais para cima, para que a gente simule um aumento de coroa clínica. Obviamente, antes de fazer a simulação virtual, antes de mexer no Photoshop, a gente faz um diagnóstico clínico através da sondagem para a gente saber quantos milímetros a gente pode fazer de aumento de coroa. O aumento de coroa não é uma cirurgia aleatória e ilimitada. A gente precisa fazê-la com critérios e fazer o aumento de coroa de acordo com o que está dentro do tecido. Nós não podemos expor dentina, por exemplo, no aumento de coroa clínica. Então nós fazemos a sondagem, verificamos quantos milímetros a gente pode fazer, a gente pode remover de tecido, e com a ferramenta Dissolver a gente vai subir esse tecido do mesmo jeito que fizemos a incisal da outra paciente. No caso dela, eu fiz essa mudança, pedi para o Juliano fazer o enceramento de novo por adição sobre o tecido gengival. Nós montamos o mockup e na foto do mockup eu fiz uma segunda simulação. Essa segunda simulação no mockup, eu simplesmente trouxe a gengiva dela do lado esquerdo e dupliquei, trouxe essa gengiva para o lado direito para que a gente pudesse simular a presença de uma gengiva artificial. É muito legal fazer a foto de rosto, porque na foto de rosto a iluminação é muito mais próxima do natural do que na foto intrabucal. A foto intrabucal ela é capaz de iluminar tudo, a foto de rosto não. Então essa papila entre o elemento 11, 12 e a papila entre o elemento 12 e 13, que são papilas um pouco menores, são papilas que foram perdidas, essas papilas não estão refletindo luz da forma que precisam, e no rosto da paciente a gente consegue realmente perceber essa ausência de papilas. Então é uma grande sacada de diagnóstico, porque as pessoas vão perceber essa sombra, e se a gente não ficar atento a isso, nós vamos entregar para o nosso paciente algo que não pareça dente, algo que não pareça natural, por exemplo, um lateral maior do que o outro lateral e uma ausência de papila. Então, provavelmente para essa paciente, nós vamos finalizar o caso dela com uma prótese dento-gengival em que as papilas estão presas no elemento 12. E os outros dentes, o número 13 vai receber ortodontia para ser um pouco lingualizado, e os outros, o 11, o 21, o 22 e o 23, vão receber aumento de coroa clínica e facetas laminadas. O que eu quis mostrar para vocês aqui com essa simulação no Photoshop, com esse desenho do sorriso nesse grande aplicativo que é o Photoshop, é que nós podemos
mostrar para o paciente, nós podemos conversar com o paciente através de imagens. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens de ter fotografia e um computador no consultório odontológico. Atualmente eu acredito que a câmera fotográfica seja tão importante no consultório odontológico quanto qualquer instrumento convencional, por exemplo, o motor de cirurgia, por exemplo, o alta rotação. A câmera fotográfica hoje é uma ferramenta de documentação, uma ferramenta de aprendizado, porque nós aprendemos muito com as nossas fotos, e uma ferramenta fundamental de comunicação. Eu quero terminar com uma frase, uma sabedoria chinesa, que é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eu espero que vocês usem a simulação virtual para conversar com o paciente de vocês. Eu espero que vocês usem essa ferramenta que é o Photoshop para entender o que o paciente de vocês precisa e para ajudar o paciente a entender vocês. E para quem tem pouca intimidade com o computador, por favor, lembrem de quando vocês foram fazer a primeira provisória de vocês. Uma provisória que a gente demorava a tarde inteira para ser feita na faculdade, hoje no nosso consultório particular a gente demora um pouco menos do que meia hora. Então é óbvio que vocês não vão sair mexendo no Photoshop da primeira vez, mas brinquem na casa de vocês, testem, façam a simulação antes do paciente entrar na tua sala, para você ter calma, para você poder enxergar todas as ferramentas que eu mostrei. Muito obrigado novamente pelo espaço. Eu continuo sempre online, não só hoje, mas eu estou online o tempo todo. Então, quem quiser conversar comigo, pode me achar no Facebook. Meu nome é Heitor Cossenza. O meu Instagram, quem quiser ver bastante foto de odontologia, bastante foto legal, umas dicas, algumas coisas. E também tem a página da minha empresa de cursos, que é a F1 Cursos. Ela está lá no Facebook também, facebook.com/F1 Cursos. O foco dessa página é postar dicas como essa, dicas que fazem a diferença no consultório de vocês. Por favor, entre em contato comigo e me passem um feedback dessa palestra. Muito obrigado.